Olá a todos, obrigado por participarem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Meu nome é Adriane Slezem, sou líder global de capacitação de vendas odontológicas aqui na Estratases. Estou aqui há 3 anos, também sou técnico em prótese dentária. Estamos muito animados para apresentar a vocês hoje esses new features que chegarão ao seu GrabCAD em 7 de abril. O objetivo da reunião de hoje é ensinar você a utilizar essas atualizações de software no seu GrabCAD. E com isso, vamos em frente e começar. A primeira coisa que vamos fazer hoje é apresentar o recurso TrueVoxel para vocês. Vamos mostrar como fazer o nesting utilizando o fluxo de trabalho do GrabCAD. Vamos abordar algumas dicas para ter sucesso com TrueVoxel, parâmetros de design, coisas desse tipo. E vamos apresentar a vocês algumas novas colaborações de produtos que estamos realizando com nossos fluxos de trabalho de BD. Vamos passar pelas melhores dicas para ter sucesso no seu suporte. Então, vamos ouvir o Nagá sobre o nosso produto, perspectivas e outras novidades empolgantes que estão por vir. Com isso, gostaria de apresentar a vocês o Lior Amir. Ele é nosso engenheiro sênior de aplicações e uma das principais pessoas que ajudaram a desenvolver esse fluxo de trabalho. E com isso, Lior, passo a palavra para você. Olá, pessoal. Então, Lior Amir, sou sênior, estou na Gênesis há cerca de 3 anos e meio, quase 4. E como o Edwin mencionou, eu e um grande grupo de pessoas inteligentes, não me incluindo nisso, trabalhamos neste projeto para alcançar a melhor estética possível com o Trudent, tentando até mesmo melhorar o nível que já tínhamos até agora. O Robert está na linha aqui. Ele trabalhou lado a lado conosco e com um grupo de engenheiros de P&D. Isto é o Trudent através dos tom voxel. E verdadeiro voxel significa que escolhemos o nome verdadeiro voxel porque um voxel é o equivalente em 3D de um pixel. Então, quando aplicamos um tom verdadeiro voxel, quando entramos na estética volumétrica, nós alteramos e damos características realistas na dimensão interna. E queremos usar isso como um fator com o TrueVoxel. Então, o TrueVoxel é uma solução com patente pendente. Ele introduz 3 características estáticas em cada design de dente que você aplicar. Ele permite tanto a translucidez no terço incisal, estruturas internas que imitam os mamelões, e também a pigmentação cervical no colo do dente. Tudo é feito no volume do dente. A geometria externa não é alterada, permanece intacta. Então você pode esperar a mesma precisão que já via com o Trudent. E o importante a entender aqui é que não se trata de pintura ou pigmentação ou qualquer coisa feita depois. Isso está incorporado de forma permanente ao modelo. Isso torna o design repetível e escalável. E você pode repetir exatamente o mesmo processo, esperando exatamente o mesmo resultado toda vez que voltar e reimprimir. Esses modelos sem qualquer trabalho manual adicional que atualmente é necessário para a caracterização na T-Series. Agora, como funciona? As próteses são carregadas no GrabCAD Print e realizamos uma análise nos casos que devem receber as tonalidades True Voxel usando uma rede de aprendizado de máquina. Tentamos identificar e classificar diferentes características e componentes no modelo da prótese. Então, podemos permitir que você entenda quais modelos serão compatíveis com True Voxel e quais não serão. Vou chegar a isso em um segundo. Então, assim que você escolher aplicar as tonalidades TrueVoxel, geramos estruturas internas de 3D no dente e aplicamos o gradiente volumétrico, novamente mantendo a geometria externa intacta e inalterada. O maior requisito em relação ao design neste momento é que precisamos que os dentes estejam separados e não conectados. Precisamos identificar o tipo de dente. Isso faz parte da análise, o esquema de coloração que você pode ver na tela aqui. Entender se o dente é um posterior, um canino ou um incisivo, então podemos aplicar diferentes características para cada tipo de dente. Não vamos ver mamelões ou estruturas internas em dentes posteriores, e coisas semelhantes são diferentes entre os diferentes tipos de dentes.
Então, neste momento, ou pelo menos na primeira fase do TrueVoxel, não vamos conseguir dar suporte a dentes de ponte. Tanto o escurecimento cervical quanto as estruturas internas podem ser ativados e desativados para cada um dos dentes. No mesmo arco, essa atualização, esses recursos, estarão disponíveis em até 2 semanas na próxima atualização do software GrabCAD, que será a versão 1.12. Essas são as 7 tonalidades que teremos na primeira fase do TrueVoxel. Como de costume, poderemos ampliar a oferta por meio de uma atualização de software, sem custos adicionais no futuro. E eu preparei, espero que seja uma demonstração rápida de como usar o software. E vou tentar explicar ao longo do caminho. O Adrian mencionou que é uma caixa de perguntas e respostas. Qualquer dúvida que você tiver, coloque lá e eu vou tentar responder quando puder. Isso serve tanto para o TrueVox de forma geral, quanto especificamente para o TrueVox, porque eu tento incluir algumas dicas e truques de como tornar o seu processo em geral um pouco mais suave. Então, carregar próteses é feito como de costume, seja pelo menu de arquivo e montagem ou pelo atalho de teclado, Shift-A, e todos os modelos que você quiser colocar na bandeja, e um corte rápido para preencher tudo, com todos os casos. Depois disso, o primeiro passo seria rodar uma análise e reparo em qualquer problema que encontrarmos na malha. Então, corrigimos, e o próximo passo seria atribuir as tonalidades de base. Precisamos identificar por isso. Isso é a primeira coisa que nos ajuda a entender qual modelo é a base ou a gengiva e quais modelos são os dentes. Você pode organizar neste momento ou depois. Às vezes, para mim é útil, é bom organizar agora porque fica mais fácil de enxergar. Todos os dentes estão voltados para cima e consigo ver tudo com muito mais clareza. Então, depois que você tem tudo pronto para a atribuição das tonalidades, você começa a aplicar as tonalidades de base. E aqui, quando você quiser aplicar as mesmas tonalidades de base em várias dentaduras ao mesmo tempo, basta ir nas configurações do modelo, segurar a tecla Ctrl na base e selecionar quantos modelos você quiser aplicar a mesma tonalidade de base e depois fazer o restante da bandeja normalmente. As etiquetas podem ser feitas neste momento ou mais adiante. Às vezes, se você sentir que o seu computador está ficando lento a aplicar as etiquetas, você pode deixar essa etapa para um momento posterior do processo. Porque, vou pausar por um segundo, as etiquetas acabam mudando um pouco as coisas. A aplicação detalhada das tonalidades e cores externas, por assim dizer em termos técnicos, da estrutura da prótese dentária, contribuem significativamente para elevar de forma considerável o nível de detalhamento e a resolução gráfica final do modelo. Então, pode ser que isso seja salvo por uma etapa posterior do processo. Agora, esta é a nova parte com o ProVox. A análise é iniciada através do botão Dental View, que fica na barra superior. Aqui, você vê um novo ícone de dente aparecendo na parte superior. Depois de atribuir todas as tonalidades de base, você pode selecionar o ícone Tooth e abrir a Dental View. No início, você vai ver que todos os modelos estão cinza, porque ainda não foram analisados. Assim que você rodar a análise na bandeja, vai receber um feedback de quais modelos estão verdes, aceitáveis e compatíveis com o TrueVoxel e quais estão vermelhos. Modelos vermelhos ainda podem, se forem compatíveis com o TrueVoxel em geral, receber as tonalidades básicas. Qualquer modelo que você tenha com bridge. Os dentes da ponte ainda podem ser usados com as tonalidades básicas. Tenho aqui 2 exemplos de modelos que não são compatíveis com o TrueVoxel. O primeiro é um modelo de ponte, e você pode ver que, ao selecionar os dentes, todo o arco é selecionado, o que significa que é um modelo de ponte. E o segundo é um modelo que, na verdade, não é compatível com o Trident em geral, porque há um espaço de cola entre a base e os dentes. Isso não é necessário com PolyJet porque não colamos os dentes à base, nós os imprimimos automaticamente. Esse é um dos benefícios gerais do Trident. E ao usar a visualização em seção no canto superior direito aqui, você pode ver que há pequenos espaços entre a base e os dentes. Isso pode ser uma armadilha para o material de suporte e pode degradar. As propriedades da prótese impressa.
Não recomendamos o uso de espaços entre os dentes de forma geral. Então, eu tirei este modelo da bandeja para o próximo passo da demonstração. Quando terminamos essa etapa e você quiser começar a aplicar as verdadeiras tonalidades voxel, selecione as próteses às quais deseja aplicar as verdadeiras tonalidades voxel. Se, novamente, você quiser fazer mais de um ao mesmo tempo, não precisa clicar em toda a arcada, não precisa selecionar todo o conjunto de dentes da mesma prótese. Você pode selecionar pelo menos um dente daquela arcada. E, como antes, segure o Ctrl para selecionar vários pontos ao mesmo tempo. E agora, quando você mudar para as tonalidades voxel, verá toda a arcada mudando para a tonalidade que você selecionou. Então, tudo ficará como um álbum com verdadeiras tonalidades voxel. Agora, esse esquema de coloração, como eu disse antes, mostra o resultado da análise do tipo de dente que foi feita anteriormente. Você pode ver que cores diferentes indicam tipos diferentes de dentes. E neste ponto, você vai querer garantir que a análise foi feita corretamente e corrigir qualquer problema. Qualquer problema com a análise. Você pode ver aqui que há 3 dentes neste arco que não foram identificados corretamente, então estou selecionando-los e aplicando um tipo de dente diferente para eles. Você pode ver que a cor está mudando para indicar que agora este é considerado um incisivo e este é um canino. E é isso, pelo menos para a visualização dental. A visualização dental é basicamente um filtro de exibição. Ele ajuda você a ver quais modelos são compatíveis e quais não são compatíveis. E então, após a análise, isso ajuda você a ver quais modelos estão definidos como o tipo de dente correspondente. Depois que você terminar essa parte, não precisa permanecer na visualização dental. Você pode escolher ficar. Fica a seu critério. Qual é a sua preferência? Mas não é uma exigência. Depois, você pode desativar e voltar a trabalhar normalmente. Agora, quando quiser começar a explorar os diferentes recursos do TrueVoxel, você pode usar o retângulo para selecionar aqui. E selecione todos os dentes do mesmo arco e aplique a coloração cervical neles, ou remova, altere as tonalidades. E agora, se você quiser aplicar as estruturas internas à prótese ou removê-las, a configuração padrão é que a coloração cervical está desativada e as estruturas internas estão ativadas. Se você quiser desativar as estruturas internas, precisa selecionar apenas os dentes anteriores, ou seja, tanto os caninos quanto os incisivos. A estrutura interna está desativada para os dentes posteriores, ou seja, você vai precisar. É por isso que você pode ver, neste momento, que o botão de alternância para as estruturas internas está no meio. Está contida. Estes são ambos os modelos que estão compatíveis com estruturas internas e que não são. Então está desativado para os posteriores. E agora vou selecionar os incisivos e o canino, porque é uma parcial, só tem um canino aqui. Posso desligar as estruturas internas para todo caso. Agora, quando seleciono todos os dentes, você pode ver que está desligado. Como de costume, com a atribuição de cor, continue fazendo toda a moldeira e misturando diferentes tonalidades. Entre as mesmas, dentro do mesmo arco, se possível, assim como no básico, com o básico. Não podemos misturar tons básicos e tons voxel verdadeiros, mas um A1 e um A2 com tons voxel verdadeiros podem ser misturados. Podem coexistir na mesma prótese. Agora, depois que você estiver satisfeito com suas atribuições, se quiser voltar para um tom básico, assim como antes, selecione um dente ou mais e mude para os tons básicos. E selecione o tom relevante para o qual deseja mudar, e isso vai alterar todo o arco. Agora, o último passo que eu recomendaria é acionar novamente a profundidade de visualização só para garantir que tudo foi feito de acordo com suas exigências. Isso significa que você pode. Se você vê algum modelo em que os dentes estejam verdes ou vermelhos, isso significa que está atribuído com tons básicos. Qualquer modelo que tenha esse esquema colorido significa que possui tons voxel verdadeiros. E quando você estiver satisfeito com seus resultados, arrume um alinhamento caso ainda não tenha feito isso. A opção automática posiciona todos os dentes para cima, pois essa é a recomendação padrão para crianças. Isso também é um requisito, desculpe,
Você precisa deixar os dentes voltados para cima, e é isso que o arranjo automático faz por você, automaticamente. Mas se você quiser experimentar e fazer manualmente, só certifique-se de que, se quiser obter os melhores resultados, ou se você quiser obter uma aparência real de voxel em geral, você vai precisar deixar os dentes voltados para cima e é isso. Aninhe, organize a bandeja e envie para a impressora como de costume. Tenho uma pergunta. Su. Você pode explicar o que acontece quando você importa um arquivo 3NF, por favor? Então, 3NF é: se você tem um arquivo 3NF que contém, como eu disse, um arquivo 3NF diferente para cada um dos dentes, tudo funciona normal. Existe uma diferença entre os tons básicos. Novamente, desde que os dentes estejam separados e aplicados, a mesma análise e o mesmo processo se aplicam. Então, 3NF é suportado, certo? se o único requisito é que os dentes estejam separados. E para aqueles que estão perguntando, desculpe, Lior, estamos gravando esta sessão, então você poderá assisti-la no futuro. Obrigado pelas suas perguntas. Certo? Nós temos essa atualização de software. Esses recursos já estão sendo testados há alguns meses, com uma lista de diferentes laboratórios ao redor do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, e tentamos obter o máximo de feedback possível antes de disponibilizá-lo para todos vocês, porque queríamos entregar o melhor produto possível quando vocês o recebessem. Esse é um pouco do feedback que recebemos de diferentes laboratórios que testaram. Até agora, os resultados, os comentários e o feedback têm sido incríveis, e isso é muito bom para nós. É ótimo para nós receber um feedback tão positivo. Como sempre, em tudo o que fazemos, valorizamos o seu feedback. Qualquer coisa que você acha que pode ser melhorada e qualquer coisa que você queira ver a seguir, seja desenvolvido para Truden ou para qualquer outro produto da Stratasys, por favor, entre em contato com qualquer um de nós e nos avise. Assim poderemos trabalhar nisso no futuro. Quero dizer que o que estamos apresentando hoje com o True Voxel mostra o nosso compromisso com a estética e de continuar sendo os produtores das próteses dentárias mais bonitas do mercado. Este é o passo inicial. Estamos apresentando novas capacidades que, como sempre, vão continuar se desenvolvendo e se tornando mais complexas e visualmente melhores ao longo do tempo. E estou muito animado para que todos vocês possam experimentar em breve. Obrigado. Aproveitando o seu gancho, Lior, na verdade, temos aqui um dos nossos testadores beta e também um cliente Trudent aqui nos Estados Unidos. Ken Kincaid, acredito que você está na linha. Você gostaria de comentar sobre sua experiência com o True Voxel? Claro, gostaria sim. Obrigado, Adriane e Viar. Obrigado por explicarem os passos para fazer o nesting dessas peças, que é muito simples. A aparência desses dentes True Voxel, eu acho que o que a Strategies fez ao imitar a natureza e nos diferentes diagramas que usaram para criar esses dentes foi um trabalho maravilhoso. Eles dedicaram muito tempo e esforço para chegar a algo que agora estamos utilizando. Nossas dentaduras básicas ou nossas dentaduras padrão e com apenas um clique. Uma dentadura premium altamente estética. E sabemos que a estética está presente. Sabemos que nada vai mudar em relação à resistência da dentadura ou algo do tipo. Com essa atualização, como é uma atualização de software, não é uma atualização de material físico, o que torna tudo muito mais simples. Então, achei que mudar para o Truvoxil é um procedimento muito fácil. Acho que os resultados que estamos obtendo são excelentes. Nossos médicos parecem gostar muito mais deles do que das tonalidades básicas originais. Isso também nos dá uma oportunidade um pouco melhor de tentar combinar com os dentes naturais que temos na boca para nossas próteses parciais, que estamos fazendo. Acho que a melhoria nesses dentes de prótese realmente nos dá uma vantagem ao tentar igualar a estética do que os pacientes já têm em sua boca. Obrigado pelo seu feedback, Ken. Agradeço por você ter compartilhado isso. Temos algumas perguntas, Lior.
A Vox Lotion tem algum impacto no consumo de resina ou no tempo de impressão? Acabei de responder a isso. Sim, você pode esperar um pequeno aumento para o Truth e o Clear, porque estamos introduzindo uma borda transparente. Mas será um efeito mínimo e não tenho certeza se a maioria de vocês vai perceber. Não há diferença no tempo de impressão, porque é exatamente o mesmo modelo, ou o mesmo mecanismo processando todos esses modelos. Então, respondendo a uma das suas perguntas, podemos produzir uma mistura de tons básicos e voxels verdadeiros na mesma plataforma? Claro! Isso é... Sim, claro. Esse é um dos melhores argumentos de venda que temos para o Polyjet em geral. Queremos que você tenha modelos mistos, policromáticos mistos, modelos na mesma bandeja. Você quer ter o máximo de opções possível ao mesmo tempo. Você pode misturá-los na mesma bandeja, como eu disse antes, mas não na mesma impressão. E estou falando apenas sobre dentes. As gengivas, os tons de gengiva, são compartilhados entre dentes básicos, tons básicos e tons de voxel verdadeiro. E temos outra pergunta sobre os dentes serem separados. Sim, eles precisam ser um arquivo STL separado para que o software possa identificar quais dentes são quais. Então, se eles estiverem juntos em um único STL, não será possível utilizar o TrueVoxel. Vamos ver. Temos outra pergunta. Mais duas perguntas aqui sobre o suporte do Trace para o DME. Isso é algo em que estamos trabalhando, não está disponível para o lançamento. Estamos trabalhando para otimizar a melhor forma de fazer isso com o Trace. No momento, o básico que, desculpa, a cor de base e as cores de gengiva serão mantidas no arquivo 3MF. Se você as atribuir no Trace e usar o fluxo de trabalho 3MF, será necessário reatribuir os dois estados com o TrueVoxel após análise. Sobre o tempo de cura e o tempo de processamento, não há diferença. O tempo de cura e o tempo de processamento são os mesmos de sempre. Resultados transparentes ou impressões totalmente transparentes às vezes exigem um tempo de cura mais longo se você quiser um resultado melhor. Isso depende do seu gosto. Se algum de vocês já teve experiência com impressão de modelos totalmente transparentes, pode perceber que tempos de cura mais longos proporcionam um resultado mais claro. Mas, pelos nossos testes, o tempo de cura padrão já proporciona um resultado muito bonito, logo de cara. Perfeito. Obrigado, Léo. Agradeço por isso. E você pode falar rapidamente sobre as limitações de design? Serve para casos de coroa e ponte unitária ou também provisórias? Sim, obrigado pela pergunta. Neste momento, vamos precisar ser capazes de analisar tanto a base quanto os dentes ao mesmo tempo, para poder identificar a margem entre eles, as diferentes posições dos dentes na boca. É por isso que vamos conseguir dar suporte apenas a modelos que contenham tanto gengiva quanto dentes, ou seja, flippers parciais e dentaduras totais. Isso mesmo. Então, em um caso de coroa e ponte, nós utilizamos uma estrutura interna. E como se trata de uma coroa, também não temos esse núcleo, que seria necessário para podermos introduzir a estrutura interna. Então, muito obrigado, Lior. E com isso, gostaria de apresentar Robert Cryer. Ele é nosso gerente de transformação digital. Ele vai apresentar algumas orientações para o sucesso com seus moldes de dentes. Muito obrigado, Adriane e Lior. Como o Lior disse, é um esforço em equipe. Há uma grande equipe envolvida no desenvolvimento deste produto. Este produto revolucionário em próteses removíveis. E eu trabalho na equipe de produto do Lior e do Daniel. Mas, você sabe, o Lior é muito humilde, mas ele foi uma parte fundamental no desenvolvimento, especialmente dessa incrível interface de usuário que ele criou, junto com a equipe do GrabCAD, que utilizou o aprendizado de máquina, e nossa equipe de P&D, pela qual passaram muitas iterações. Mas realmente, um produto revolucionário que estamos discutindo e apresentando para vocês hoje. Então, ao analisarmos isso, como mencionamos,
O objetivo é realmente minimizar os princípios da odontologia biomimética para copiar a natureza nas próteses. Já vimos muitos dentes de prótese que possuem diferentes tipos de camadas. Alguns dentes de prótese estão vendidos em 2 camadas, 3 camadas, dentes de prótese de 4 camadas. E claro, quanto mais camadas você tem, mais estético fica. E mais caro vai ser. E é isso que estamos integrando nesses dois designs e soluções. Então, a ideia aqui é, eu dividi isso em um corte de um dente natural em 3 seções, a cervical, a dentina em verde e a incisal em azul. E é na área incisal onde, essas estruturas internas, a translucidez incisal, está sendo afetada na estrutura do dente e na área da dentina. A área verde, o esmalte e a dentina mostram. Você sabe realmente onde você vai obter a cor. Se você estiver copiando uma cor, seja uma cor Vita ou até mesmo uma cor Clark, você sabe, é realmente nesse ponto central do corpo que você vai obter essa referência. E então, claro, a área cervical em rosa, essa zona é onde teremos o gradiente que será adicionado, mais dos dentes com maior cromaticidade. E para ter mais desse efeito natural, essa transição sutil da margem gengival, da cervical até incisal. Então, há muito conteúdo nesses 3 slides que estou apresentando, mas não vou passar palavra por palavra. Mas coloquei muito conteúdo para vocês como referência, para que possam revisar depois. Este slide realmente vem de uma pequena pesquisa que fizemos. Eu disse que fizemos várias iterações analisando a correlação entre a geometria e as duas estruturas. Assim, podemos criar essas estruturas internas, mas através de aprendizado de máquina, compreendendo diferentes geometrias. Nós Perguntamos, e quanto mais colegas da indústria puderem, ok, obrigado. E então, como vocês podem ver nos slides abaixo, estas são as fotos de diferentes próteses que analisamos, diferentes geometrias ou formatos de molde de dentes anteriores. E uma delas é garantir onde, você sabe, a consistência ou inconsistência. Você sabe, é com esses diferentes formatos, então parece que o limite está em uma espessura incisal de 2 milímetros. Como você sabe, nos catálogos de moldes recebemos o comprimento e a largura dos dentes, mas muito raramente olhamos para a espessura da borda incisal. Mas isso existe uma variação da borda incisal em diferentes moldes. Alguns moldes são mais volumosos e realmente têm uma borda mais espessa, enquanto outros são muito mais finos. Borda incisal. Então, ao observar e analisar muitas dessas espessuras de borda incisal, elas podem variar de 1,4 milímetros até 3 milímetros de espessura, dependendo do molde. Mas, como estou dizendo, esse é o limite, onde você quer obter os resultados ideais. E a ótica dessas estruturas internas é de cerca de 2 milímetros de espessura. E algumas pessoas querem mostrar mais. Translucidez. Então, você vai escolher um molde que seja um pouco mais fino na área incisal. Como você pode ver no final abaixo, nos anteriores mandibulares, o 1,9 tem muito mais translucidez do que o 2,38 ou o 2,04 de espessura do terço incisal, da superfície labial à lingual. Então, e isso você sabe, o que está tentando explicar é você. Existe outro efeito geométrico e 2 seleções que também precisamos levar em consideração, para que esses mamelões tenham efeitos diferentes. Se queremos mostrar mais translucidez ou um pouco menos, vai depender do molde que selecionamos. E por fim, é muito importante entender o quão revolucionário isso é, que no design sempre demos aos designers realmente o controle da geometria. Os designers realmente nunca tiveram controle sobre a cor, além de apenas colocar no formulário de pedido qual cor desejam. E mais tarde, quando? Depois que entram no processo, seja de fresagem ou impressão, eles vão lá e selecionam o frasco de líquido desejado, seja uma cor de dentina ou uma cor base, assim como o disco. Ou, você sabe, no qual eles vão fresar.
Mas agora nós, através do software GrabCAD, como o Lior estava explicando para você, e que você sabe, ele realmente foi uma parte importante desse projeto, foi desenvolver, você sabe, as cores e dar ao designer não só o controle da geometria, mas no software GrabCAD, dá a ele o controle da cor, dá a eles o controle de selecionar a cor de cada dente individualmente. Você sabe, os centrais podem ser um B1, os laterais podem ser um A2. Então, os caninos podem ser um A3, os posteriores podem ser um A2. E então, esses dentes podem ter todas essas estruturas internas. Então, agora, estamos dando ao designer o controle, tirando daquele controle baseado apenas na geometria para ter todos esses parâmetros, não só de geometria, mas também de cor, translucidez, estruturas internas, o que realmente diferencia, na minha opinião, o Trudent de qualquer outro produto de prótese digital e mostra as capacidades futuras desse produto. E como eu disse, sabe, o objetivo é tornar isso mais um princípio e design biomédico, onde vamos limitar cada vez mais as próteses naturais no futuro. Então, se tiverem alguma dúvida, por favor, nos avisem, ou ficaremos mais do que felizes em discutir qualquer coisa pessoalmente ou online ou por e-mail. Obrigado, Roberts. Certo. Gostaria de lembrar a todos sobre os recursos que vocês têm à disposição. E também estamos oferecendo recursos adicionais que podem ser úteis para vocês, para o marketing junto aos seus clínicos e laboratórios. Então, só para lembrar, temos uma academia, a Stratasys Academy. Temos de tudo, desde design, pós-processamento, obviamente o início, coisas desse tipo. Também vão adicionar um vídeo sobre como utilizar o TrueVoxel. Além disso, caso você não queira usar os moldes de dentadura do Exocad, por exemplo, temos um vídeo de solução alternativa disponível aqui para um fluxo de trabalho avançado no Exocad. Isso permitirá que você utilize todas as bibliotecas CAD deles, incluindo as bibliotecas de coroas e pontes. Também temos diferentes tipos de recursos clínicos para os seus profissionais. E eles também têm acesso às nossas páginas de suporte e a alguns módulos da academia. Temos materiais de marketing disponíveis. Também ficamos felizes em enviar algumas imagens para você ou ajudar a criar algo a partir do seu laboratório. Temos uma apresentação para você, que pode ser apresentada aos seus clientes também. Tudo sobre o True Dance. E temos orientações clínicas que o Robert preparou para guiar os dentistas sobre como fazer próteses totais em uma, duas ou três visitas. Mais importante ainda, gostaria de destacar que temos um cartão de cuidados ao paciente. Temos um folheto tríptico e também um cartão postal. E o que gostaríamos de incentivar você a fazer, pois sabemos que todas as próteses digitais são muito suscetíveis a diferentes tipos de limpadores. Alguns são muito abrasivos e degradam os materiais e coisas do tipo. Por isso, é importante fornecer esse cartão de cuidados, assim como acontece com qualquer prótese impressa ou fresada, para ajudá-los a entender como cuidar bem de suas próteses. Também temos algumas novas colaborações de produtos, o que me deixa bastante animado. Uma delas é, bem, vamos começar aqui com o Relax HTM macio. Se vocês ainda não utilizaram isso ou nunca tiveram contato, vai reduzir em 90% o tempo de trabalho manual na produção com jato d'água. E também vai garantir que o material de suporte seja totalmente removido naquelas áreas que são difíceis de remover manualmente. Se você não remover todo o suporte, isso pode causar problemas de manchamento, polimento e coisas do tipo. Por isso, incentivamos vocês a conhecerem essa solução. Se tiverem qualquer dúvida sobre isso, fiquem à vontade para responder por e-mail. Podemos orientar ou mostrar as melhores práticas. Resumindo, basicamente, leva cerca de 8 minutos para fazer seus modelos de ponte. 10 minutos para os modelos ortodônticos, guias cirúrgicos em 8 minutos e próteses totais em cerca de 10 minutos. E, obviamente, isso depende da temperatura da água. Se precisarem de sugestões sobre aquecedor elétrico de água ou algo do tipo, é só perguntar. Se você está produzindo um grande volume de próteses totais e não tem essa capacidade, temos algumas sugestões muito boas e acessíveis de aquecedores elétricos que vão ajudar a aumentar essa capacidade ou diminuir o tempo de limpeza.
Então, uma das coisas mais empolgantes do TrueVoxel, na minha opinião, é a possibilidade de substituir dentes individuais e conseguir igualar esses dentes aos adjacentes. Estamos trabalhando com a Aclex, que antes era TROMH, 21 Lab, Bego, Exocad, e chamamos isso de TrueSnap. E nós ajudamos a ajustar todas essas configurações junto com essas respectivas empresas. Porém, podemos trabalhar com qualquer empresa e ajudá-los a ajustar suas configurações. Ou você, se já estiver fazendo impressão metálica atualmente, ou terceirizando esse serviço. Eu recomendaria que você projetasse tudo ao mesmo tempo. Portanto, o design guiado por prótese é excelente no fluxo de trabalho QuickSnap da Exocad. Você também pode projetar no Trishape, se preferir. Esta é outra ideia de opções de design. Então, o que funcionar melhor para você é possível criar peças muito exclusivas, mas a capacidade de fazer um monolítico policromático mais TrueVox permitirá que você amplie essas opções para seus clínicos. Isso é, em resumo, como fica. Você pode usar Exocad, Trishape ou seu software respectivo. Se você usar o Exocad, começa pela prótese e depois passa para a estrutura. Se você começar pelo Trishape, começa pela estrutura e depois passa para a prótese. Então, novamente, você seguirá pelo seu método de fabricação, ou seja, é muito flexível. Mais uma vez, você passará pela impressão. O custo é de cerca de $0,91 por unidade. Isso inclui a gengiva. Você vai passar pelo seu soft relax ou pelo jateamento manual e seguir o mesmo procedimento que costuma fazer. Você pode usar resina de cura fria, reembasamento rígido ou um material de captura cadeira, que é muito rápido. A preparação leva cerca de 10 minutos. E quem, você ainda está disponível? Gostaria de ouvir sua perspectiva sobre esse fluxo de trabalho. Sim, Adriana, ainda estou aqui. E começamos a usar o fluxo de trabalho QuickSnap há alguns meses. E vou te dizer, é uma das maneiras mais fáceis de processar a gengiva em uma estrutura parcial. E uma das melhores coisas que descobrimos é que não precisamos mais usar acrílico. Fazemos prensagem a quente há muitos anos. E agora podemos evitar qualquer monômero bruto que tínhamos ao usar os materiais de captura cadeira. Então agora, se tivermos algum paciente com alergia a acrílicos ou algo do tipo, agora podemos fazer essa estrutura sem precisar lidar com esses problemas. Sempre obtemos resultados consistentes porque é um design digital. E sempre sabemos que vamos ter o mesmo encaixe novamente, porque estamos eliminando o erro humano de todos os processos que realizamos. Então, tivemos muito sucesso usando isso. Esse tipo de técnica para fabricar nossas estruturas e nossos parciais para os pacientes, e nossos dentistas realmente parecem gostar do produto que estão recebendo. E outra coisa que estamos fazendo é reduzir o tempo das nossas consultas. De 3, 4 ou 5 consultas para principalmente 2, e às vezes 3 consultas, para uma prótese parcial com estrutura metálica finalizada. Então, somos muito sortudos por ter a tecnologia ao nosso lado para esses tipos de aparelhos que podemos oferecer aos nossos pacientes. E sabemos que tudo será completamente digital e que tudo vai funcionar perfeitamente. Obrigado, Ken. Temos uma pergunta. Gostaria de direcioná-la a você porque está fazendo isso ativamente com sua experiência. O que você está usando para aderir a armação ao Trudente? Atualmente, estou usando material de consultório, que você vê aí na tela. Acho que funciona muito bem. Não é de presa super rápida. Você pode conseguir uma presa rápida, mas quando você está trabalhando com várias celas ao mesmo tempo, talvez não queira isso. O material que estou usando leva cerca de 10 minutos para endurecer. Eu coloco ele na minha luz aqui porque ela aquece e isso ajuda a obter uma ligação realmente forte com o material impresso e com a estrutura metálica. Obrigado. E temos uma pergunta aqui sobre a gama estética dos dentes e as espessuras mínimas. A espessura mínima se aplica à base, então ela deve ter 2,5 mm na entrega. Então, só a minha recomendação sobre isso, baseada na experiência de estar no laboratório e trabalhar com muitos desses produtos, é a seguinte: quando você estiver projetando, é importante levar em conta o polimento ou qualquer ajuste que você vai fazer e garantir que não vá para casa com paciente com menos de 2,5 mm, certo? Use 2,75 milímetros no mínimo para ajustes ou mudanças geométricas durante o polimento.
Adriane, só vou acrescentar uma coisa sobre a espessura do dente que, sabe, se alguém estiver aplicando isso, a espessura do dente na borda interna não está relacionada à lascagem, é mais uma função da desoclusão. Então, é preciso criar desoclusão nos movimentos protrusivos e excursivos. E esse é realmente um fator principal para a lascagem do dente, e não necessariamente a espessura. Por isso, é muito importante ter uma sobreposição horizontal e vertical de 1 a 1,5 milímetro. Assim, você evita qualquer tipo de colisão e movimentos que possam causar lascamento. Então, novamente, é uma questão de guia anterior, não de espessura. Obrigado. E gostaria de convidar todos vocês para um webinar que acontecerá em maio. Foi realizado um estudo, um projeto de pesquisa em parceria com a Universidade de Boston e o Robert, assim como o Dr. Davis, que é da Heartland Clínicas Odontológicas aqui. E eles fizeram um estudo sobre precisão e como ela se apresenta em diferentes tecnologias. Assim, vocês poderão ver que eles testaram cerca de 5 tecnologias diferentes de forma extensiva. Então, queremos convidar vocês para esse evento. Também temos alguns eventos para os quais vocês receberão convite, seja por meio do seu revendedor ou diretamente de nós, através do marketing. E isso em parceria com a Exocad, nos centros de excelência deles. Eles estão começando um em Baden-Baden, então estamos nos preparando para isso. Onde você pode vir e aprender sobre Exocad e mais sobre nossos fluxos de trabalho. Darmstadt Mix Cook. E também nos Estados Unidos. E em Boston, eles também têm um centro de excelência, onde estamos planejando mais eventos educacionais. Nós tivemos um evento prático de PPR que funcionou muito bem. Na verdade, Kincaid ensinou a todos, assim como um instrutor de design da Exocad. Então fiquem atentos a isso. Estamos animados e também estamos recebendo mais solicitações para novas oportunidades educacionais. Com isso, gostaria de passar para Adam Dezanza. Ele é o nosso líder aqui em instalação, suporte e serviço. E ele tem algumas dicas para você obter o melhor suporte possível. Lembrem-se, alguns vêm via parceiros e outros vêm direto. Abordaremos os dois casos. Métodos? Então, Adam, com isso, Oli vai passar para você. Obrigado, bom dia novamente. Meu nome é Adam de Sanza, especialista técnico de contas para J3 médicos e odontológicos e J5 na Estratases. Estou aqui para dar a vocês as melhores dicas para obter a máxima produção do seu dentigem. A dica número 1 é o assistente de limpeza. Ele é executado após cada impressão. E quando um cliente liga e perguntamos sobre o status da impressora, eles não fazem ideia. Já sabemos que eles vão ter um problema, porque esse é um assistente obrigatório e gostamos de pensar nele mais como uma inspeção, com um pouco de limpeza junto. Então, ao final de uma impressão, sua impressora deve estar muito limpa, mas queremos que você vá lá, dê uma olhada, examine as cabeças, o rolo, a lâmina de limpeza, o UV, passe um pouco de IPA neles e garanta que estejam impecáveis. Mas, na verdade, trata-se de verificar tendências, observar se as coisas estão indo, se as coisas estão indo na direção errada, material curado. Onde não deveria estar, é para que você se familiarize com a impressora e saiba como ela deve estar. Então, quando houver algo onde não deveria estar, fica muito fácil e rápido perceber que você tem um problema. Portanto, o assistente de limpeza é a principal dica que temos para uma ótima manutenção da impressora. Agora, se você tiver algum incidente nos Estados Unidos, queremos que você ligue. Vocês são clientes de produção, vocês precisam continuar imprimindo. E se você usar nosso serviço de e-mail, pode haver uma espera de até 24 horas. Não existe um endereço de e-mail específico para odontologia para clientes no ZEUA, para entrar em contato com o suporte técnico, mas existe um número de telefone. Ele pula a IA. Não é necessário digitar um número de série. Você vai direto para uma pessoa real. E eu diria que 70% dos nossos casos conseguimos resolver em até 15 minutos pelo telefone. Em comparação, se você enviar um e-mail ou, pior ainda, não ligar nem enviar e-mail, esse tempo pode aumentar exponencialmente. Então, aqui nos estados, por favor, ligue para a nossa linha prioritária de odontologia e se você estiver fora dos Estados Unidos, por favor, entre em contato com o seu burô de serviços ou revendedor, ou com quem você recebe o serviço atualmente, antes de ligar. Esta é a grande lista para nós.
É bem simples, mas é extremamente importante e ajuda a resolver as coisas o mais rápido possível. Obviamente, o seu número de série. Você não acreditaria na quantidade de e-mails que recebemos em que as pessoas simplesmente dizem: "É isso, tá dando errado", e não nos dizem quem são ou de qual impressora estão falando. Então, o número de série é super importante. Em letras grandes e laranja, fotos e imagens são cruciais. 10 pessoas podem me contar sobre um problema. 10 maneiras diferentes e eu não vou entender o que nenhuma delas quer dizer. Todas podem me enviar uma foto do problema e nós instantaneamente sabemos o que está acontecendo, ou pelo menos o que você está vendo. Ao entrar em contato conosco para nos chamar, tente fazer com que elas fiquem o mais claras possível. Não precisamos de 50, mas 2 ou 3 fotos do problema ou de qualquer outra coisa que esteja te preocupando já ajudam muito, e isso vai reduzir significativamente o tempo para resolvermos o seu caso. Tempos de impressão. Se você teve um incidente durante uma impressão, nos informar em que horário essa impressão aconteceu e em que horário o incidente ocorreu também é muito útil. É provável que iremos solicitar os logs para você, caso seja um problema significativo de software ou da impressora, e isso nos ajuda a identificar em qual parte desses logs devemos focar. Os próprios modelos, tanto fotos quanto os arquivos STL reais, são extremamente úteis. E, por fim, nos Estados Unidos, tivemos um resultado realmente bom. Claro, acho que temos algo entre 85% a 95% das nossas J3 e J5 DentaJets conectadas ao nosso gateway de IoT. Isso torna a solução de problemas muito fácil. Agora temos alertas proativos, que na verdade enviam um chamado para o cliente quando aparece um erro ou problema pré-definido. Então, se você não tem suas impressoras conectadas, ou se você é um revendedor e precisa convencer seus clientes a conectá-las, isso é extremamente valioso. É uma ferramenta incrível para termos acesso e ajudar vocês a continuarem imprimindo. Hoje estamos falando sobre TrueVoxel, então queremos destacar alguns pontos importantes dos relatórios Trudent. Como se trata de um dispositivo médico, queremos ser muito explícitos sobre o que solicitamos de vocês e o que vocês nos fornecem. Então, informações do cliente, isso é mais para um revendedor que estaria ligando. O cliente é o endereço, o contato, e-mail, esse tipo de coisa, fluxo de trabalho. É uma prótese, é um imediato, é uma referência ou outra coisa? A área de interesse é, na verdade, a área da prótese. Então, linha média, base palatina, dentes em posição proximal, qualquer área afetada pelo incidente que você está enfrentando no momento. Por favor, documente isso. Qualquer descrição, detalhes adicionais, os dentes estavam verdes. Não que isso aconteça, mas foi o que me veio à cabeça, saiu da minha boca. Qualquer outra coisa que possa nos ajudar a identificar qual é o seu problema e focar em uma solução. Voltando às fotos, são muito importantes. A ferramenta número 1. Se você não enviar fotos, nós vamos pedir, e isso só vai demorar mais para resolver o seu problema. Arquivos de design, os STLs dos modelos reais com os quais você está tendo algum problema, também precisamos deles. E, na verdade, eles são obrigatórios. Tudo isso são exigências para o relatório de dispositivos médicos, só para avisar. Eu deveria ter dito isso no começo. Arquivos de escaneamento, então, em certos cenários, pedimos que você escaneie os arquivos e nos envie esses dados brutos junto com o STL. Isso nos ajuda a entender o que está acontecendo. Orientação de construção. É um pouco analógico, mas ainda assim é muito importante. Se você estiver no GrabCAD e tiver seus modelos na plataforma de construção, queremos saber onde eles estão na bandeja. Queremos saber se está deslocado para a esquerda ou se o ângulo dos dentes está assim. Uma captura de tela, até mesmo uma foto de celular, qualquer coisa que nos traga essa informação. Isso facilita o nosso trabalho, e nosso trabalho sendo mais fácil significa que você vai imprimir mais rápido. Então, é isso. Para mim foi um prazer. Obrigada. Você está no molde, Abra. Não é assim que todo mundo prefere? Só um breve resumo. Então, se você é um usuário final e compra diretamente conosco, ou se você compra através do seu revendedor, certifique-se de entrar em contato conosco. Não deixe acumular, não continue enfrentando problemas. Queremos ajudar você a resolver o problema ou ampliar sua base de conhecimento, coisa desse tipo. Nós fazemos muitos treinamentos. Nós oferecemos muitos módulos. Queremos muito que você tenha sucesso, então estamos aceitando solicitações para qualquer uma dessas coisas. Mas, dito isso,
Precisamos do número do lote do material se for uma reclamação sobre material. Seus arquivos CAD de escaneamento ajudam na análise. Nossa equipe de prótese conta com o Robert, que vai analisar os designs e tudo está relacionado, imagem, se você enviar tudo isso. E, por sinal, o ambiente da sua reclamação, seja um problema intraoral, extraoral, qualquer coisa assim, a data da impressão e a data do incidente. Dito isso, se você nos fornecer essas informações, poderemos diagnosticar rapidamente e te dar dicas e truques. Ou descobrir se foi um problema de material ou algo do tipo. Quem? Veja que você levantou a mão, por favor. Sim, Adria. Só queria comentar uma coisa que o Adam mencionou sobre como é importante limpar nossas máquinas após cada impressão. Se alguém aí fora, tenho certeza de que todos vocês provavelmente estão fazendo algum tipo de impressão DLP. Vocês percebem que leva tempo para remover as peças impressas da nossa plataforma, colocá-las no álcool, limpar a plataforma de impressão e depois reabastecer o VET com material. Quando o Adam fala sobre limpar essas máquinas após cada impressão, não estamos falando de 5 minutos. Normalmente, eu gasto de 30 a 40 segundos para limpar minha impressora toda vez que termino de imprimir, e na maioria das vezes eu faço 2 impressões por dia. Então eu tenho bastante prática nisso. Mas, então, quando ele diz que estamos limpando, não estamos gastando muito tempo com isso. Não são 10, 15 minutos. É um processo muito rápido. É um processo fácil. E é algo que você vai acabar fazendo de qualquer forma se estiver imprimindo em DLP. Então, eu acho que essa é uma grande vantagem, ter tudo totalmente contido na impressora J5. Assim, você não precisa lidar com nenhuma das resinas brutas. E, novamente, só quero ressaltar que esse processo de limpeza não leva muito tempo. Então, não se deixe enganar pensando que vai levar muito tempo depois de cada impressão. Eu só queria dar minha opinião, se você não se importar. Ótimo ponto. Obrigado. E Robert, só rapidinho, você lida com muitas ligações de casos escalados e coisas assim? Gostaria de passar a palavra para você por um momento. Sim, eu acabei de criar esse pequeno fluxograma. Então, para mostrar o que fazemos, é uma investigação, sabe? Para encontrar uma solução. E encontrar uma solução para qualquer problema que você possa ter, seja com a máquina, arquivos ou o que for. Então, como o Adam e o Adrian disseram, precisamos nos comunicar, precisamos coletar todos esses dados: dados clínicos, dados técnicos, arquivos de escaneamento, arquivos de design, e analisar isso, olhar nos registros clínicos. Sempre há, você sabe, um problema comum que parece ser escaneamentos de mordida ruins. Registros inadequados de relação sempre contribuem para problemas, você sabe, e oclusão. E então também, você sabe, olhar essas fotos, observá-las e comunicá-las. Assim, coletamos tudo e analisamos todos esses dados através do nosso processo de investigação. Chegamos a uma causa raiz e discutimos essa causa raiz com você, e finalmente propomos uma solução baseada em evidências para esses problemas. Então, este é meio que o fluxograma visual do nosso trabalho. Assim você pode ver qual é o nosso processo de pensamento na resolução de problemas. Obrigada. E especialmente quando você estiver experimentando o novo TrueVoxel, certifique-se de fazer isso também, porque isso realmente vai nos ajudar com fotos e coisas assim quando você estiver descrevendo e nos dando feedback. Com isso, gostaria de concluir. E por favor, coloquem suas perguntas no QIA, porque faltam apenas alguns minutos e quero garantir que possamos responder às suas perguntas. Vocês também podem responder por e-mail, mas gostaria de apresentar a Nagar Movahed. Ela é nossa diretora de produto e dental. E Nagar, por favor. Obrigado, Adria. Olá, pessoal. Obrigada por estarem conosco hoje. E espero que vocês tenham aprendido muito com a nossa equipe e especialmente com o Kim. Acho que é realmente muito bom aprender com colegas do setor e com a experiência deles. Tenho certeza de que vocês conseguem perceber a energia que temos, o quanto estamos animados e orgulhosos desse lançamento. Isso marca um marco importante para nós, claro, e faz parte do nosso objetivo de nos tornarmos a melhor solução digital para dentaduras do mercado.
Alguns de vocês devem se lembrar, alguns que estiveram nessa jornada conosco lembram disso. Quando lançamos o Trudent há alguns anos, estabelecemos um novo padrão na indústria, com a primeira dentadura digital monolítica policromática, o que realmente nos colocou no mapa como referência em estética no mercado. Agora, hoje, acho que estamos realmente orgulhosos em dizer isso. O TrueVoxel se baseia nessa fundação e permite que nossos clientes realmente desbloqueiem muito mais valor de suas plataformas J5 e da solução Trudent. E, ao mesmo tempo, acho que isso realmente nos prepara para um desempenho ainda maior no futuro, sobre os quais vou falar em alguns segundos. Mas uma coisa que quero mencionar antes de passar para o que está por vir em nosso roadmap é que, vocês sabem, dá para perceber isso. Claro, você já obtém muito valor com a prótese total, as dentaduras completas, mas também onde vemos muito valor é nas próteses parciais. Historicamente, esse tem sido um dos desafios do mercado, porque com as DLPS de cor única ou jatos de tinta de cor única disponíveis no mercado, é realmente difícil combinar com as dentições existentes. Então, pelo que ouvimos do mercado, as pessoas têm sido um pouco hesitantes em migrar sua produção parcial para próteses digitais, por causa dessa barreira estética. Então, agora acreditamos que, com o lançamento do TrueVoxel e essa incrível melhoria que fizemos, essa lacuna foi efetivamente fechada. Desbloqueamos uma verdadeira solução de prótese parcial metálica e flipper para nossos clientes, e estamos muito felizes em oferecer isso sem comprometer a estética. Agora, para compartilhar um pouco sobre o que está acontecendo nos bastidores e o que está por vir no futuro, é que, como vocês sabem, estamos totalmente focados na próxima geração de soluções digitais para próteses. Não posso dar um prazo hoje, mas só para avisar vocês. Nosso objetivo claro, nosso santo grau, é oferecer a vocês uma solução de alto impacto, baseada na impressão policromática, uma solução que realmente atenda às nossas expectativas clínicas e de laboratório. Vou compartilhar com vocês os 4 pilares que geralmente consideramos para o nosso desenvolvimento e que nos orientam durante esse processo. Um deles é, obviamente, a estética. Sabemos que os pacientes precisam se sentir bem ao usar suas dentaduras e que elas devem ter uma boa aparência. Então, obviamente, estamos oferecendo o Truvoxil para isso. Em segundo lugar, precisa ser confortável para ser adotado. E eu acredito que esse ajuste e precisão incomparáveis que o Trudent oferece atendem a essa necessidade. Uma lacuna que muitas outras dentaduras digitais podem apresentar, e especialmente a lacuna que os fluxos de trabalho tradicionais têm. Por fim, desenvolvemos hoje uma solução de dentadura robusta, mas ouvimos o mercado como parte da nossa abordagem centrada no cliente. Estamos ouvindo. Sabemos que nosso próximo passo é melhorar nossas propriedades mecânicas com uma solução de alto impacto, então isso com certeza está a caminho. Por fim, estamos comprometidos em melhorar a eficiência do seu laboratório. No próximo ano e nos próximos lançamentos, você verá progresso à medida que trazemos diferentes tipos de eficiência para o seu laboratório. Seja em software, seja no pós-processamento, você verá muito mais atualizações da nossa parte. Vou deixar vocês com isso. Para todos que estão na chamada, todos os nossos parceiros, todos os nossos clientes, todas as pessoas que estão chegando agora e que estiveram conosco nessa jornada. Temos essa abordagem de inovação centrada no cliente e levamos isso a sério. Queremos nos comunicar com você. Nossas linhas de comunicação estão abertas. Acreditamos que nossos melhores produtos são construídos por meio da colaboração. Acho que, quando você olha para os RPDs, esse é um daqueles exemplos em que confiamos na nossa expertise interna. Para muitas pessoas que realmente gerenciaram laboratórios, é possível dizer, é para esse caminho que realmente precisamos vir. Então, estamos abertos a sugestões, abertos a feedbacks, estamos ouvindo. Temos um roteiro repleto de inovação, melhorias significativas e também parcerias sobre as quais vocês ainda vão ouvir falar. E estamos felizes e gratos por vocês estarem nessa jornada conosco. Nós Agradecemos a todos vocês por estarem aqui conosco. Espero que tenham uma ótima noite e tarde e nos vemos na próxima vez. Fiquem ligados!